Oi pessoal, eu sou a Juna e hoje vamos falar sobre o cara que eu tô afim não é um cara. O famoso Yuri Verde da editora New Pop. Muito já se comentou sobre a beleza desse traço, como a cor vibrante parece te puxar para dentro das páginas, o estilo das personagens e como as referências musicais parece que traduzem ali cada momento da história e como é gostoso ler ouvindo essa playlist. Mas hoje eu quero ir por outro caminho. Quero pensar com vocês como a matriz binária da cis-heterossexualidade falha em explicar o desejo humano. E para a gente ter essas conversas meio malucas, a gente vai usar a lente da teoria queer. Mais especificamente aquele diálogo, gente, delicioso que a Judith Butler faz com a psicanálise. E aí você pode pensar, mas Juna, teoria queer e psicanálise? Você tirou esse feat de onde? E eu respondo, não, gente, calma, eu não tirei do cu. Esse diálogo existe há décadas. É um lugar bem frutífero, ao passo que é cheio de tretas, de pancadarias terróricas e com discussões importantíssimas. Inclusive, uma hora dessas, quero trazer para cá o conceito de melancolia de gênero. Mas aí já seria ideia para outro vídeo, né? Então, vamos começar pelo básico. E bem básico mesmo, porque o próprio título da história já entrega o núcleo da trama. A gente tem a Aya, que se apaixona por um garoto da loja de CDs. Ele é tímido, misterioso, cheio de referências do rock alternativo dos anos 80 e 90. Só que esse garoto não existe. Ele é Mitsuki Koga, sua colega de sala silenciosa e quase invisível, que passa despercebida na escola, mas que encontra existência plena na música. E o bacana dessa confusão toda é que, quando a Aya descobre que, na verdade, José Maria é Maria José, o desejo dela continua lá. Aya continua desejando aquela pessoa. Claro que teve todo o drama da revelação, a sensação de ter sido enganada, o choque. Tipo o General Shang quando ele descobre que o Twinkzinho por quem ele tinha caído de amores era Mulan. Mas passado esse furacão emocional, o desejo permanece. E é nesse ponto que a história toca num nervo da sexualidade humana que a matriz binária da cis-heterossexualidade tenta esconder, que é que o desejo não obedece rótulos. São os rótulos que ali tentam, meio tarde demais, correr atrás do desejo. Quando Butler fala do movimento queer da pulsão, ela está mostrando isso, ela está mostrando como a sexualidade humana é errática, é profundamente desviada e como ela não vem com um manualzinho de instruções. Ela pega emprestado esse termo pulsão da psicanálise para descrever essa força motriz do sexual. A pulsão não é um instinto biológico puro. Ela não é nascemos programados para desejar X ou Y. Gente, não. A pulsão é teimosa, é anárquica, ela é atravessada pela história, pela fantasia, pelo inconsciente. Por isso Butler diz que a pulsão é queer, porque não tem como prever que objeto que uma pessoa vai se ligar. E o incrível, gente, é que ela usa o próprio método freudiano para criticar o Freud. Todo mundo conhece aquele ditado, Freud explica, né? Pois é, ela tá ali apontando justamente o que Freud não explica. Acontece que o nosso querido homem velho, branco, hétero, octogenário, acreditava que, no desenvolvimento humano dito típico, a criança acabaria por desejar o sexo oposto. É a tal da lógica do Édipo, sabe? O menino desejaria a mãe, a menina desejaria o pai, e isso seria parte do desenvolvimento natural dela. Só que ele nunca justificou por que as coisas têm que ser assim. Ele simplesmente partiu da ideia de que a heterossexualidade é o destino final esperado. É aí que Butler dá o golpe de mestre. Ela mostra que,
Se Freud não consegue explicar, teoricamente, por que é que o desejo teria que se ligar ao sexo oposto, então não existe motivo para tratar a heterossexualidade como padrão natural da humanidade. Gente, a Butler tacando na cara do Freud a cartinha reversa do Uno dizendo: olha, não existe função sexual única, universal e obrigatória. E agora, focando só um pouquinho em teoria queer, se vocês abrirem problemas de gênero, vão ver que a Butler repete muito a palavra matriz. Matriz aqui, matriz ali, matriz, o texto inteiro. E o que ela está querendo dizer quando fala da matriz cis heterossexual? Com isso, ela está dando nome para esse filtro cultural que decide o que é um corpo de verdade, o que é um gênero de verdade, o que é um desejo verdadeiro. Basicamente, a matriz é esse conjunto de regrinhas silenciosas que só reconhece como legítimo aquilo que cabe no binário, no estável, no previsível, enfim, naquilo que não incomoda ninguém. E vocês conseguem imaginar de onde é que vem essa ideia? A Butler puxa muito da heterossexualidade compulsória, da Adrienne Rich, que inclusive tem um vídeo aqui no canal falando só sobre isso, e também do contrato heterossexual da Monique Wittig, que é essa noção de que a sociedade funciona como se existisse um acordo silencioso de que todo mundo é, ou deveria ser, hétero. Claro que esse acordo não é dito abertamente, mas ele tá ali operando, organizando tudo. Enfim, essa matriz binária tenta nos convencer de que desejamos homens ou mulheres enquanto blocos homogêneos. Mas a verdade é que ninguém se apaixona por categorias. Porque amar é sempre amar um composto, um conjunto de pequenos traços que formam uma pessoa concreta. Pode-se desejar alguém pelo brilho no olhar, pelo sorriso, pelo estilo dessa pessoa, pela relação lindíssima que ela tem com a música. Porque desejar alguém é muito mais singular e menos categoria do que nos ensinaram. É o que já estava lá em 56, em Grande Sertão Veredas, quando Reobaldo se vê apaixonado pela delicadeza de Diadorim, que se apresentava como o jagunço do seu bando. Ok, Juna, onde é que você está querendo chegar? Que dessa convergência entre teoria queer e psicodinâmica, o que se vê é que a coerência de gênero é uma exigência social, não uma realidade do inconsciente. Porque na vida psíquica somos todos muito mais incoerentes do que os binarismos prontos suportam. Gente, isso fica nítido, pelo menos na minha leitura, claro, com a Aya. Porque ela não continua desejando a Mitsuki, apesar de ser uma menina. Ela deseja porque é a sua Mitsuki Koga. É aquele conjunto de pequenos traços de que eu falei que formam uma pessoa concreta. E é desse encontro que, aos poucos, ela vai conseguindo dar um nome para aquilo dentro dela que já pulsava anteriormente, que é a sua identidade lésbica. E aqui vale um ponto importante, porque não é raro que meninas lésbicas passem por situações de heteronormatividade antes de se reconhecerem enquanto lésbicas. E isso não faz delas ex-hétero, mas sim meninas inseridas num mundo em que a matriz cis-heterossexual presume quem elas são, antes mesmo que elas possam se reconhecer. E o arco da Aya tem disso, né, gente? O mangá mostra, até mais de uma vez, que ela não tem interesse em homens. E o que é mostrado ali não é uma confusão, mas infelizmente, o percurso típico de alguém que é lido pela norma antes de conseguir ler a si mesmo. E essa coisa da leitura normativa acontece primeiro quando a Aya lê a Mitsuki como um garoto. Não porque é uma escolha consciente. É simplesmente o molde pronto que a matriz oferece. É a categoria automática do menino ou menina, onde tudo precisa caber.
E segundo, quando ela sente desejo por esse garoto. A gente interpreta isso como um desejo heterossexual. Não porque o desejo em si seja hétero, mas porque ali, para ela, é o único enquadramento disponível naquele momento. Se ela nunca tinha gostado de ninguém antes, faz ainda mais sentido, porque o primeiro interesse romântico já surge capturado pela leitura hegemônica. Ali, naquele momento, naquelas circunstâncias, não tinha outro repertório possível. Deu para sacar como é que a matriz opera? Porque, cara, olha só que loucura. O desejo vem primeiro. A leitura já vem pronta. E o rótulo vem só depois para tentar organizar algo que já existia, mas que nunca coube ali direito naquele molde. Quando a Aya vai construindo de pouquinho em pouquinho sua identidade lésbica, ela passa do regime presuntivo, o mundo diz quem eu sou, para o afirmativo, que é agora eu digo quem eu sou. E é nesse movimento que a identidade deixa de ser uma resposta automática da norma para virar um gesto consciente. E essa é, para mim, a minha entrelinha favorita da história. Aquilo que, pela lógica da norma, não era para acontecer, é exatamente o que escancara a falha da própria norma. A Aya sai do script e se encontra. E nisso o mangá vira quase uma aula prática de teoria queer, só que com vinis, crushes, drama adolescente e aquele verde-limão característico das páginas. É isso, pessoal! Se vocês curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, um carinho nos comentários e enviar esse conteúdo para alguém que também vai pirar nessas discussões. E claro, deixei o link para a compra dos mangás aqui na descrição. Usando os meus links, você super apoia o canal a ficar de pé e a incentivar o meu trabalho. Até o próximo vídeo!